Oi, oi, oi! Eu me chamo Rebeca Aquino, sou psicóloga clínica e gestalt terapeuta. E hoje eu quero falar sobre um conceito que está em todo lugar, nos posts, nas conversas, nas terapias, e que, de tanto ser repetido, às vezes parece ter perdido sentido. Eu tô me referindo ao amor próprio. E hoje mais cedo, rolando o feed, vi as frases de sempre. Se ame mais, foque em você, seja sua prioridade. De início, até parece um afago, mas no segundo seguinte vira cobrança. E aos poucos, o que era para aliviar começa a apertar. O amor próprio, que deveria ser espaço de descanso, vai virando prova de desempenho. E quando algo não dá certo, além da frustração, vem o pensamento: será que eu me amei errado? Não é que o amor próprio seja o vilão, tá? Mas em algum ponto, essa ideia que nasceu como cuidado foi se tornando cobrança. O cuide de você, que antes era abrigo, agora parece planilha. E a gente começa a achar que só merece descanso quando está performando bem o amor próprio. Quando o termo amor próprio começou a ganhar força, ele foi uma revolução. Muita gente, especialmente mulheres, encontrou nele uma permissão que antes não existia. Dizer não, colocar limites, sair de relações que machucavam, deixar para trás trabalhos que adoeciam. Era como se, pela primeira vez, alguém dissesse: você importa, seu bem-estar também tem valor. E isso foi transformador. E ainda é. Só que, aos poucos, o que nasceu como liberdade começou a virar uma obrigação. O se ame mais deixou de ser um convite e virou uma meta. A meta virou cobrança e a cobrança virou performance. Como se o amar a si mesmo fosse uma espécie de teste. E, se você não passa, é porque não se ama o suficiente. Lá no fim dessa lógica, aparece uma promessa que ninguém pode cumprir. Se eu me amar do jeito certo, eu não sofro. Mas não existe jeito certo. Porque amor, mesmo o próprio, não é fórmula nem estágio final. É movimento, é relação, é tentativa. E é aqui que a coisa começa a pesar. Quando o amor próprio vira uma espécie de resposta para tudo, qualquer experiência humana começa a ser lida como falha. Não conseguir dar conta do trabalho, falta amor próprio. Ficar triste com o fim de um relacionamento, falta amor próprio. Sentir ciúmes, cansaço, medo de não ser suficiente, falta amor próprio. A gente pega tudo que é humano e traduz em um déficit pessoal. A dor, que já é legítima, ganha uma culpa de brinde. E o que antes era para libertar, começa a aprender. De pouco em pouco, o amor próprio vai virando uma espécie de armadura, uma tentativa de se proteger da vulnerabilidade, do descontrole, do erro. Como se amar a si mesmo significasse nunca fraquejar, nunca precisar, nunca depender. Só que o amor, inclusive o próprio, não é a prova de queda. Ele treme, se contradiz, se confunde, e talvez seja justamente aí, no vacilo, no tropeço, na hora em que a gente não sabe o que fazer, que o amor por si pode se tornar mais verdadeiro. E a Marcela Ceribelli, do Óbvios, deu um nome para isso. Ela chamou isso de amor adestrado. Lemas como: "Não dependa de ninguém" ou "Não aceite menos do que você merece", nasceram com uma boa intenção, eu confesso. Mas essas frases que nos trazem força, ou que nos lembrem que a gente não precisa se anular para ser amada, com o tempo viraram outra coisa. Sem que a gente percebesse, esses lemas se transformaram em regras, em manuais de comportamento. E ela traz isso no livro Sintoma, e ela chamou isso de amor adestrado, que na prática, isso aparece quando eu começo a vigiar cada gesto, cada resposta, cada silêncio, quando eu ensaio o que dizer para não parecer frágil, quando eu planejo o tom da mensagem para não parecer carente. De repente, eu deixo de viver o encontro para começar a gerenciar o risco, viro analista de mim mesma, gestora de um amor que não pode escapar do controle. O outro, sem perceber, passa a ocupar o papel de variável. E o vínculo, que deveria ser espaço de troca, vira uma espécie de contrato emocional. Eu só me entrego se for seguro. Só que amor nunca foi seguro. O amor real é cheio de rachaduras, é imprevisível,
é encontro entre vulnerabilidades. E é nesse ponto que dá para ouvir o Byung-Chul Han falando da sociedade do desempenho, porque até no amor a gente começou a medir tudo: emoção, resposta, coerência, como se o vínculo fosse um projeto a ser gerido. Ele fala que a gente tem vivido em um tempo em que a gente não é mais oprimido por proibições, mas seduzido pela ideia de que pode e deve tudo. Basta querer, basta se esforçar, basta melhorar. É a lógica da autoexploração disfarçada de liberdade. Isso também atravessa os vínculos. De repente, até amar virou uma questão de performance. A gente tenta ser emocionalmente eficiente. Comunicação impecável, alinhamento constante, feed coerente, rotina emocional controlada. Tudo precisa funcionar e render para parecer maduro. Só que maturidade, meus caros, nesse formato, virou sinônimo de controle, como se sentir demais fosse sinal de desajuste. E o verdadeiro amor fosse aquele que cabe no cronograma e não causa atrito. Parece evolução, mas é só uma versão atualizada do medo de se mostrar imperfeito. E para além da sociedade do desempenho, a gente também criou o amor do desempenho. A gente administra o que sente, monitora o próprio desejo, avalia o outro com planilhas invisíveis de compatibilidade emocional. E quando o vínculo sai do roteiro, porque sempre sai, ao invés de sentir, a gente analisa. Ao invés de se conectar, a gente faz gestão. Parece consciência, mas é vigilância afetiva. Parece equilíbrio, mas é medo de se desorganizar. Porque no fim, a imagem do amor saudável vira mais importante que a experiência real de amar. A gente finge que está bem, em vez de se deixar ser visto. E o outro, nesse jogo, deixa de ser a pessoa para virar espelho do nosso desempenho emocional. E aí chega a frustração, porque as promessas são sedutoras. Se eu me amar o suficiente, ninguém vai me rejeitar. Se eu fizer tudo certinho, o outro fica. A gente acreditou nessa ilusão de que o amor próprio é uma espécie de seguro emocional, um modo de amar sem risco, sem perda, sem dor. Só que vínculo não é contrato, é encontro. E encontros são vivos, instáveis, atravessados pelo tempo, pelo desejo, pelas circunstâncias. A vida muda, as pessoas mudam, o amor também. Não existe amor que garanta permanência, nem autocuidado capaz de impedir o impacto da realidade. Dor não é defeito do amor de si, é parte da experiência de estar vivo. Porque amar, inclusive a si, é se reconhecer limitado, é aceitar que, mesmo fazendo tudo certo, o outro ainda pode ir embora. Que, mesmo sabendo o que você merece, às vezes o que acontece é o contrário. E ainda assim, a vida depois disso. A maturidade talvez não esteja em se proteger da dor, mas em reconhecer que ela faz parte da vida. Amor não é garantir estabilidade, é suportar o movimento. É entender que nem todo fim é fracasso. E que seguir em frente não é sobre superar, mas sobre continuar presente mesmo quando nada está garantido. Então, se não existe blindagem, o que sustenta? E para a gente entender melhor o que sustenta, a gente precisa diferenciar o amor próprio performático do amor de si. O amor próprio performático, ele cola na imagem e no resultado. É aquele que precisa ser visto, validado, reconhecido. Tem sempre um "tô bem, viu?", como se o bem-estar só existisse quando o outro percebe. É o tipo de amor que se esforça para parecer inteiro, mas por dentro tá só tentando não desmoronar. E me veio agora à mente aquela frase da música do Legião Urbana que ele fala: "O que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém". Essa é a contradição perfeita do amor performático, a tentativa de ser livre, ainda presa no olhar do outro. E já o amor de si é outra coisa. Ele não precisa ser exibido nem confirmado. Não promete imunidade, mas dá base. É simples, silencioso, quase invisível. É o tipo de amor que te deixa pedir ajuda sem medo de parecer fraca. Que entende que respeitar o próprio limite não é desistir, é se reconhecer humano. E que mudar de ideia. Quando a vida muda, também é uma forma de coerência. E para isso acontecer, é preciso dar espaço para a frustração. E eu sei que lidar com a frustração é difícil, mas a gente precisa aprender, né, para que o outro possa existir inteiro na relação com a gente. Porque o outro
Só vira outro quando pode discordar, quando pode dizer não, se afastar, atrasar, errar. É ali que a relação começa de verdade, no ponto em que o outro deixa de cumprir nossas expectativas e passa a existir como pessoa. Mas a gente vive num tempo que confunde frustração com rejeição. Qualquer diferença soa como ofensa. Qualquer limite parece desamor. E aí o vínculo deixa de ser encontro e vira manutenção de uma fantasia. Eu não me relaciono com quem o outro é, mas com a imagem que eu fiz dele. O problema é que essa imagem, ela não respira. Ela exige constância, previsibilidade, reciprocidade perfeita. E o amor, gente, não funciona assim. Amar alguém é aceitar lidar com o imprevisto, com as pausas, com o desencontro. É suportar que o outro tem um mundo próprio e que, às vezes, esse mundo não nos inclui. E, gente, não acreditem nessa ideia de que uma relação perfeita é uma relação sem conflitos. Toda relação, ela precisa de um conflito para que a gente possa aprender a negociar, a ajustar, a atravessar os pequenos lutos que o tempo impõe. Porque convivência é isso, perda e reencontro o tempo todo. Só que tem frases muito comuns que atrapalham esse movimento. Por exemplo, se eu me amasse de verdade, não sentiria ciúmes. Essa para mim é a clássica. Mas sentir ciúmes não prova a falta de amor próprio. Prova que você é humano, que se importa, que teme perder algo que te importa. O que define a maturidade não é a ausência dos ciúmes, é a forma como você lida com ele. Se você vai usar para controlar ou para compreender o que te toca. Ou então você também já escutou: "Ai não, limite é grosseria". Não é. Limite é borda, é contorno, é o que diferencia o que é meu do que é do outro. Sem borda, tudo se mistura e vira confusão. E dá para dizer: "Aqui não", sem precisar ferir ninguém. Colocar limite é, muitas vezes, a forma mais ética de permanecer. E tem outra, que também você já deve ter ouvido, que é: priorizar a mim é esquecer o outro. Não, gente, priorizar não é excluir, é colocar os 2 na conta. É equilibrar presença e espaço, cuidado e autonomia. Amar não é escolher entre eu ou você, é tentar sustentar o nós, possível entre esses 2 mundos. E por último, tem: "Eu não preciso de ninguém". Essa frase soa forte, mas quase sempre esconde medo. Medo de depender, de decepcionar, de não precisar e não ser atendido. Não precisar de ninguém pode parecer força, mas muitas vezes é defesa, porque o humano precisa, e tudo bem precisar. Dependência não é fraqueza, é condição de existência. E no corpo, como tudo isso aparece sem virar promessas de estilo de vida? Em momentos de controle, o corpo ele avisa, ele tenta se comunicar com a gente. Não acho que não. Por exemplo, a nossa respiração fica mais curta, o maxilar trava, o olhar busca o celular a cada 2 minutos. E eu posso escolher entre seguir no automático, tentando manter tudo sob controle, ou posso parar para nomear e notar o que eu estou sentindo. Como, por exemplo, estou ansiosa, estou com medo, estou tentando garantir um resultado. Porque quando você nomeia, você interrompe a negociação com a fantasia de controle e volta para o que está acontecendo agora. E não é truque, não é técnica, é um tipo de atenção que devolve o corpo para o tempo real. E como isso se aplica em cenas reais no nosso dia a dia? Bora lá. Sabe, depois de uma conversa difícil, a primeira vontade é mostrar que tá tudo bem, responder rápido, resolver logo e encerrar o assunto. Mas, como você aprendeu o caminho das pedras, você vai deixar a conversa respirar. Você não vai sumir, você só vai fazer um combinado de retomar quando as coisas esfriarem. No dia seguinte, a troca costuma ser mais clara e menos defensiva. Bora lá para o segundo exemplo. Às vezes, eu mudo de ideia. Eu prometi que não faria mais aquilo, mas a situação mudou. Ao invés de insistir por orgulho, aviso com clareza: "Olha, mudei de ideia e vou te explicar o porquê". Isso não é incoerência, é se adaptar ao que está acontecendo agora. Tem também aquele limite que é super importante você reconhecer na relação com o outro e não levar para o lado pessoal, que é quando alguém te diz assim: "Olha, hoje eu acho que eu não quero mais sair". Ao invés de você interpretar como rejeição, você agradece a sinceridade e pergunta: "Ah, não, tá, fulano, mas como que dá?". Você vai perceber que o vínculo não quebrou, ele só precisou se reorganizar.
A Anna Sui, no livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, fala justamente disso, do movimento de tirar o amor do ideal e trazê-lo para o real. Às vezes a minha lista de exigências não cabe na vida como ela é. E tudo bem. Amar também é ajustar, rever, entender o que faz sentido de verdade para que uma relação exista. Perceba como, às vezes, o cuidado vai virando cobrança e o carinho um dever. Quando isso acontecer, talvez baste voltar para o básico: respirar, olhar e estar. Porque o afeto não precisa ser muito para ser verdadeiro. E para fechar, ao invés de te deixar aqui um conselho, eu quero te deixar perguntas que vão te ajudar a continuar pensando sobre isso. Em que momento cuidar de si virou mais uma forma de controle? E o que, na sua vida, precisa ser atualizado para caber no agora? Obrigada por ficar até aqui. Se esse episódio te ajudou a aliviar um pouco a cobrança de parecer bem o tempo todo, manda para alguém que também anda se cobrando demais. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!